Chegando com as últimas notícias do Fluminense nesta quinta-feira, mais um dia de atividade no CT Clássico Chile. O elenco se reapresentou nesta quinta lá no CT. O técnico Mano Menezes vai ter apenas um treino, o de amanhã, para definir o time titular que vai encarar o Vasco no clássico do próximo sábado no estádio Newton Santos. Mais um jogo muito importante para o Fluminense dentro do Brasileirão. Mas neste vídeo aqui, muitas notícias, fique até o final. Vamos falar sobre Bernal, está regularizado, será que ele vai estrear já neste sábado? Luan Brito deixando o Fluminense indo para o Uruguai, e o Fluminense aparentemente está interessado e já fez uma proposta oficial para contratar um outro atacante, agora do futebol chileno. Então deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal do Léo se você não está inscrito. Todos os dias aqui buscando, apurando, trazendo informações para deixar você, torcedor tricolor, muito bem informado por aqui. Então conto com a ajuda de todos vocês, inclusive compartilhando os conteúdos aqui do canal, né? Copie o link, jogue nos grupos onde você está e pede para a galera chegar aqui e também curtir esse conteúdo. Vamos começar aqui com algumas informações, inclusive sobre o Kaique Almeida, que foi agora anunciado de forma oficial, né, pelo Watford da Inglaterra. Deu boas-vindas aí ao Kaique Almeida, que foi vendido por €1 milhão, uma contratação que gerou muitas críticas por parte da torcida do Fluminense, com toda a razão. R$6 milhões praticamente por um jogador que, enfim, tinha se destacado no Sub-20, chegou a ser chamado para a seleção brasileira de base e sai por esse valor muito baixo, né? A tendência agora é de que o Fluminense consiga, quem sabe lá na frente, obter um valor maior através de bônus e metas que podem ser alcançadas, e aí poderia receber mais €1 milhão, conforme publicado pelo GE posteriormente, e tem 20% do jogador, porque vendeu 80%, fica aí com 20%. Mas, enfim, tá aí o Kaique Almeida agora anunciado, mais um jovem que sai do Fluminense por um valor muito baixo e vai para o futebol inglês. Seguinte, pessoal, o Nico Musetti, que é um jornalista uruguaio que cobre o Defensor, publicou aqui que o Luan Brito está prestes a assinar com o Defensor. O Fluminense foi lá, contratou o Bernal e meteu aí o Luan Brito no pacote. Ele que vinha treinando já com o elenco profissional já há alguns dias, não teria oportunidades aí com o técnico Mano Menezes, depois da passagem que ele teve lá pelo Porto, né, o Porto B, ele retornou, estava ali treinando com o grupo, não seria relacionado e agora pode ir para o Uruguai. Segundo ele, ele chega ao país nas próximas horas e será avaliado lá pela comissão técnica, lá no CT do Defensor, né? O Luan Brito, de 21 anos, é um jogador que de fato não ia ter chance. Ele não performou o suficiente na base para dizer que, para gerar uma expectativa assim, de que seria, né, um jovem que poderia dar um retorno técnico no time de cima. Isso pelo menos nunca aconteceu, nunca houve essa sinalização. Aí ele foi emprestado para o Porto, também não parou lá, volta e agora pode ir para o Defensor. A gente tem que apurar ainda se é um empréstimo ou se ele vai em definitivo. Essas coisas ainda não estão claras. Assim que eu tiver alguma informação, já estou tentando apurar isso aqui nessa última hora. Assim que eu tiver novidades, eu posso trazer para vocês, quem sabe já no vídeo de amanhã pela manhã aqui no canal do Lessa. Uma notícia muito boa envolvendo Facundo Bernal. Bernal está regularizado pelo Fluminense. A gente já tinha, tudo indicava que isso iria acontecer até amanhã, que é o prazo final, inclusive, para o Fluminense enviar a lista com as 5 alterações para as oitavas de final, que começam na semana que vem. O Fluminense enfrenta o Grêmio na terça-feira que vem em Curitiba, e o Bernal, obviamente, está nesta lista. Então o Fluminense conseguiu regularizar. Informação que foi publicada pelo Marcelo Neves no GE mais cedo, e aí ele fica à disposição para o jogo contra o Vasco no Newton Santos. Vai depender do Mano Menezes relacioná-lo e aproveitá-lo neste confronto. É claro que é uma contratação que gera muita expectativa, a gente quer ver logo o Bernal em campo, mas não creio que ele já seria titular de cara. Ele deve ir para ficar com uma opção no banco e eventualmente entrar, quem sabe, no segundo tempo do Clássico. E claro, muito importante também saber que ele está inscrito e o time poderá contar com ele para essas oitavas de final de Libertadores. Inclusive tem algumas fotos aqui do treino de hoje lá no CT, eu vou colocar aqui na tela para vocês, algumas imagens de hoje lá no CT, para ver que Terans, treinando, não foi relacionado e não houve informação de lesão. Tá? Então o Terans aparentemente ficou fora do jogo de ontem por opção técnica, porque não tinha informação sobre transição no Terans. Ele já concluiu esse período de transição.
A gente vê Gabriel Pires ele treinando, jogadores que foram a campo, jogadores que não atuaram ontem, né? Ou os que entraram no segundo tempo. Aqui o Renato Augusto, o Bernal aqui, ó, trabalhando com o grupo. Normalmente, técnico Mano Menezes, Alexander treinando, é um bom sinal. Alexander teve uma lesão no pubis, foi omitida pelo Fluminense e revelada ontem pelo Mano na entrevista coletiva. Né, que John Kennedy, enfim, a galera que não atuou ontem os 90 minutos. Aí, Facundo Bernal, com a camisa do Fluminense, então ele terá a oportunidade de estrear no próximo sábado. E por falar em próximo sábado, Anderson Daronco será o árbitro deste jogo entre Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense. Cara, parece piada, né? Porque todo mundo ficou revoltado com a escalação do Rafael Claus para o jogo de ontem, né, na Copa do Brasil. E aí, eis que para o clássico vem novamente Anderson Daronco. Um árbitro, eu sinceramente, é talvez o árbitro que eu tenha mais aversão neste momento. Hoje eu tolero o Claus e não aguento o Daronco. Ele apitou esse ano 3 jogos do Fluminense, né? Derrota para o São Paulo por 2-1 lá no Morumbi, um empate com o Criciúma no Heriberto Rios e que teve aquele episódio, né, vocês vão lembrar, daquele no finalzinho o Fluminense arma o contra-ataque e ele termina o jogo. E apitou também a vitória sobre o Cuiabá por 1-0 lá na Arena Pantanal. Retrospecto dele aqui no site flusão.info. 42 jogos, 15 vitórias, 12 empates e 15 derrotas. É o retrospecto do Daronco. Mas equilibrado, bem equilibrado por sinal, né? Desempate agora ou não. Talvez outro empate. Tomara que seja o desempate com vitória do Fluminense agora. Mas é realmente incrível como esses árbitros estão... A sensação que temos é que eles estão sempre ali apitando os jogos do Fluminense. Galera, aqui no comentário fixado na descrição do vídeo, clica aqui se você quer falar com a Mais Ágil. Por que você deve falar com a Mais Ágil? Porque ela atua no mercado financeiro, fazendo basicamente a antecipação do fundo de garantia, do seu FGTS. Aquela grana que você saiu da empresa, aquele dinheiro está retido, está precisando aí para fazer alguma coisa, para ajeitar alguma coisa aí na sua vida. E, pô, toda ajuda é muito bem-vinda, principalmente se você tiver aquele FGTS gordinho. Então, vai aqui na Mais Ágil, entre em contato, que a galera vai te explicar o passo a passo, como funciona, pouca burocracia. Mais Ágil não é à toa, é porque realmente faz tudo muito rápido para esse dinheiro chegar na sua conta. Então entre em contato com eles que eles vão te explicar o passo a passo, as taxas envolvidas, só clicar aqui neste link. E para a gente fechar aqui, galera, esse vídeo, uma informação que saiu há pouco da TNT Sports do Chile, afirmando que o Fluminense fez uma proposta oficial para contar com o Zavala, atacante do Colo-Colo. Vou colocar aqui na tela para vocês. Ó. O Fluminense formaliza interesse em Christian Zavala e envia oferta. Diz aqui que o Colo-Colo está com as energias voltadas para o Superclássico, aí pelo Campeonato Chileno, e no final de julho soube-se que o Fluminense, um dos maiores times do Brasil e também atual campeão da Libertadores, estava interessado em contratar o ala de 25 anos. Bem, agora chegou uma oferta formal. Eu confirmei esse interesse do Fluminense, tá? O Fluminense entrou em contato para buscar o Zavala, para buscar informações sobre o Zavala, tentando ali já preparar o terreno para uma possível negociação. Também foi procurar saber se o Colo-Colo tinha interesse em negociar o jogador. Então houve de fato esse contato. Isso é fato. E aí diz aqui, conforme noticiou o Daniel Arrieta no programa Pelota Parada da TNT Esportes, do Rio de Janeiro, enviaram uma oferta específica diretamente para o jogador, para que Zavala deixasse o cacique e reforçasse, como é chamado o Colo-Colo, né? E reforçasse a equipe atualmente comandada por Mano Menezes. A cláusula de saída é de 2 milhões de dólares. Isso vai dar pouco mais de 10 milhões de reais, sendo 50%, o Colo-Colo tem 50% aí do jogador, 25% do Coquinho Bonito, mais 25% do Deportes Melipilha. Ele é um jogador, vou colocar aqui, compartilhar com vocês a tela aqui do gol. Ele tem 25 jogos na temporada 24, 3 gols e 7 assistências, tá? Ano passado ele foi emprestado para o Curicó Unido. Jogou 29 jogos lá, 9 assistências e 1 gol. Ele não faz muitos gols, é um ponta, um jogador de velocidade, de arrancada, mais ou menos parecido ali com o Serna, com essas características. É um jogador muito caracterizado muito por ir à linha de fundo, fazer cruzamentos, por isso ele tem muitas assistências. Aqui um pouco dos jogos dele, ó. Junho, ele ficou não foi utilizado aqui em alguns jogos pelo Colo-Colo. Isso aqui é o Copa América.
Copa América. Não chegou a atuar, né? Mas aí pelo Colo-Colo, é titular, entrou em alguns jogos aqui, entrou no segundo tempo, mas na maior parte deles ele foi titular. E esses são os números do Zavala. Eu confesso para vocês, primeiro, não confirmei essa informação ainda, tá? A gente está no processo de confirmar isso ainda. Até agora nenhum colega conseguiu confirmar essa notícia da TNT Esportes do Chile. A gente precisa primeiro fazer isso, mas se confirmar, caso se confirme, para mim não faz muito sentido. Hoje o Fluminense precisa de um homem de área. Agora, pode ser que seja um ensaio para substituir o Arias. Tomara que não, mas a declaração do Mano, trouxe aqui no vídeo hoje mais cedo pelo canal, me deixou bem preocupado. Sinceramente, não é um jogador com a qualidade do Arias, isso é fato, tá? Não se discute. Não seria, de fato, um substituto técnico ali pro Arias. Tô fazendo uma suposição aqui porque, a princípio, não faz muito sentido esse movimento se ele viesse confirmar. Porque o Fluminense estava em busca de um jogador de área, de um centroavante, de um atacante mais de área, de movimentação, mas um cara mais referência, não um jogador de lado. Então a gente vai correr atrás dessa informação. Tendo a confirmação, eu vou trazer aqui para vocês. Se também não for confirmado, se o clube negar, enfim, vou atualizar vocês aqui sobre essa questão do Zavala, se realmente pode ou não acontecer. Eu vou deixar vocês aqui bem informados. Fechou? Então, galera, esquece de deixar o like, não tá? Se inscrever aqui no canal. Conto muito com vocês. Tamo junto e a qualquer momento voltamos com mais informações. Um abraço.